Fala, minha turma, tudo bem, tudo beleza, tudo bacaninha com vocês aí, minha gente? Estamos chegando nesta nessa quarta-feira, né, rapaz? Hoje é dia 27 de setembro de 2023, que bacana, hein? Que legal, a gente tá por aqui novamente, abrindo mais um dia aí de vídeos aqui no canal Cristiano Santos Radialista. Já te peço, deixa aí a sua curtida, compartilhe, né, com seus amigos aí nos seus grupos das suas redes sociais. Se não for inscrito no canal, se inscreve, que vai ajudar demais a gente também, tá bom? Se inscreve no canal, tem um sininho de notificações, vá lá em todas, marque em todas para que o YouTube te avise aí que tem vídeo novo no canal cada vez que esses vídeos subirem por aqui, tá bom? Nesta nossa edição de quarta-feira desse nosso vídeo, vamos trazer para você falar do Santa Cruz. O Antônio Luiz Neto renuncia ao cargo de presidente do Santa Cruz, rapaz. Pois é, o presidente pegou um barco, né, rapaz? Hoje tem um confronto entre São Paulo e Coritiba, jogo remarcado da 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. A gente traz as informações já para você. Hoje também é dia de jogo de ida da Libertadores da América entre Fluminense e Internacional, semifinal da competição. Fluminense recebe no Maracanã a equipe do Internacional para tentar chegar à decisão da Libertadores da América. O Fluminense, que ainda não tem o título de campeão da Libertadores, já o Internacional vai aí buscar mais um título da competição. A gente traz também detalhes do confronto de amanhã entre Boca Juniors e Palmeiras já. Hoje também é dia da outra semifinal da Copa Sul-Americana entre LDU e Defensa e Justiça. Ontem tivemos o Corinthians que recebeu o Fortaleza na sua Neoquímica Arena, e o Corinthians não fez o dever de casa e vai ter que decidir, vai ter que buscar sua classificação para a final da competição no Castelão, na semana que vem, na próxima terça-feira. Falaremos também de Série B do Campeonato Brasileiro. Esporte tem 3 confrontos diretos pelo acesso em fase final da Série B. Já a gente traz os detalhes para você. E ainda, falar de seleção brasileira feminina. Marta elogia Arthur Elias e mata a saudade de Cristiane na seleção feminina. Essas informações e um pouquinho mais daqui a pouco, nesta nossa edição desse primeiro vídeo do nosso canal Cristiano Santos Radialista. Segura aí que eu volto já. Você quer divulgar sua marca, o seu produto e a sua festa? Então coloque a voz de Cristiano Santos pra gravar tudo isso pra você. Fala, pessoal, aqui quem fala é Cristiano Santos, tudo bom com você? Tô esperando o seu contato pra gravar sua propaganda e mandar rapidinho pra você. 77998102174. Cristiano Santos, a voz que divulga você. Você já sabe que o Poções e Bolos da Lindy está sempre trazendo novidades pensando em você. Por isso, volta a te oferecer marmitas de R$10. Isso mesmo, marmitas de R$10. Que loucura, hein? 77998647115. Então se ligue e venha degustar o melhor tempero de Brumado. 998647115. Agora teremos marmitas de 10, 12, 15, 18 e R$20. Temos também marmitas mensais por um precinho que cabe no seu bolso. Poções e Bolos da Lindy. WhatsApp 77998647115 ou Rua Sebastião Meira, número 114, no bairro São Jorge. Poções e Bolos da Lindy. Estamos de volta aqui pelo canal Cristiano Santos Radialista para a gente trazer mais notícia.
trazer informação para você que está aí sempre ligado e ligada com a gente aqui no nosso canal Cristiano Santos Radialista. Você que ainda não acompanha a gente nas redes sociais, faça o seguinte, fala no Facebook, facebook.com/Cristiano Santos, procura a gente por lá, né? E mande aí o seu convite, comece a acompanhar a gente pelo Facebook também. Nós também estamos lá no TikTok, né? No TikTok você encontra a gente, escreva lá Cristiano Santos Cristiano Santos V, tá bom? Você encontra a gente lá no TikTok. E no Instagram você encontra a gente no @Cristiano Santos Radialista. @Cristiano Santos Radialista no Instagram. Vocês encontram a gente também nas redes sociais, tá bom? Fala do Santa Cruz, Antônio Luiz Neto renuncia ao cargo de presidente do Santa Cruz. No dia seguinte, a marcação da reunião do Conselho Deliberativo que iria apreciar o seu afastamento, o presidente do Executivo, Antônio Luiz Neto, renunciou ao cargo na tarde de ontem, terça-feira. Com isso, assume o clube o então vice Jairo Rocha. A informação foi dada em primeira mão pelo repórter Leonardo Borges, da Rádio Jornal, e confirmada pelo GE com o próprio Antônio Luiz Neto. Em contato com a reportagem, o agora ex-presidente justificou a sua saída como uma forma de pacificar o ambiente político do Santa Cruz. Abre aspas, renunciei para Jairo Rocha assumir e tentar conciliar com as pessoas, já que eu não consegui evoluir com essas conversas. Estou entregando o clube com o coração batendo forte e com uma proposta para a SAF feita. Fiz isso para evitar mais crise, para não se judicializar o Santa Cruz. Fecha aspas, afirmou o Antônio Luiz Neto. Pois é, sobre a SAF, o dirigente disse que o assunto agora será tocado por Jairo Rocha. Rapaz, é o Santa, né? O Santa Cruz que vive os piores momentos da sua história, né? Santa Cruz, para você ter uma ideia, de repente você que está aí ligado nesse nosso vídeo, né? E não acompanha as coisas do Santa Cruz não vai ter calendário, né? No segundo semestre do ano que vem. Santa Cruz não vai disputar nem a Série D do ano que vem. Vai disputar o estadual, acho que é a Série B do estadual, né? E não vai ter aí a oportunidade de pelo menos disputar a Série D do Campeonato Brasileiro para tentar um acesso para a Série C, né? E aí, consequentemente, conseguir voltar para a Série B e aí, né, seria voltar para a Série A. Mas está longe disso ainda o Santa Cruz. Santa Cruz, como disse aqui, planeja vender aí o seu futebol, né? Para alguma empresa, algum empresário, enfim, transformar em SAF, aí, o modelo SAF, o Santa Cruz. É a única salvação para o Santa. Daqui a pouco a gente fala de Campeonato Brasileiro, fala também de Libertadores da América e também falaremos já sobre a Copa Sul-Americana. Ontem tivemos o Corinthians em casa, rapaz, não conseguiu vencer o Fortaleza e agora vai ter que buscar a classificação para a final da competição fora de casa, lá no Castelão, na terça-feira que vem. Corinthians, só para a gente lembrar, chegou até essa fase, né, de semifinal, passando um sufoco tremendo do Estudiantes nas quartas de final da Copa Sul-Americana, bolas na trave, né, o Cássio fazendo milagres, enfim, uma campanha aí de só o futebol mesmo explica como que o Corinthians passou, né, das quartas de final para a semifinal. E agora vai ter que decidir novamente fora de casa. E os últimos confrontos decisivos do Corinthians fora de casa não foram bons, né? Já a gente fala mais sobre a equipe do Corinthians. O Corinthians que decidiu a Copa do Brasil, né? A semifinal da Copa do Brasil com o São Paulo, perdeu para o São Paulo no jogo de volta fora de casa, né? Então, sim, o Corinthians não tem aí... Quando joga fora de casa, normalmente o Corinthians não vai bem para decidir fora de casa. Fala de Série B do Campeonato Brasileiro, né? Tá reta final já da competição e o Sport, que é um dos favoritos, né, de conquistar não só o título da competição, mas também de voltar para a Série A e tá encaminhado aí a volta do Sport à Série A do ano que vem. E o Sport
tem 3 confrontos diretos pelo acesso em fase final da Série B. Vamos dar uma olhadinha aqui então no G8. A 9 rodadas do fim, a Série B está afunilando com os confrontos diretos, ganhando aí teor decisivo. E dentro do G8, que luta pelo acesso, o Sport é um dos times que tem menos duelos desse caráter nas partidas restantes do Brasileiro. As 8 equipes mais ativas na luta para conseguir subir a Série A são em ordem de tabela. Vitória em primeiro com 55 pontos, Sport em segundo com 53, Novo Horizontino em terceiro com 51 e o Juventude em quarto com 50. O Guarani é o quinto com 50 pontos também, o Criciúma é o sexto com 48, em sétimo o Atlético Goianiense com 47 e o Vila Nova em oitavo com 46 pontos. São os times mais próximos ali que brigam diretamente por uma vaga ou por 2 vagas, né? Na minha opinião, por 2 vagas para a próxima Série A do Campeonato Brasileiro. Pela frente, no final da Série B, o Sport terá Avaí fora de casa, Ponte Preta em casa, Juventude fora, Chapecoense em casa, Ceará fora, Mirassol fora, Atlético Goianiense em casa e o Vitória fora. E Sampaio Corrêa em casa, fechando aí a sua participação nesta edição de Série B. Gera expectativa um encontro com o time baiano na penúltima rodada, que poderá até decidir o campeão nacional se o cenário se mantiver parecido. O Leão da Barra, inclusive, é o time com mais confrontos diretos entre os times do G8. Serão 6. Em segundo lugar, na lista aparece o Guarani, com 5. E na sequência, Criciúma, Novo Horizontino e Atlético Goianiense, com 4. Os já citados Sport, Juventude e Vila Nova fecham com 3. Entre esses duelos aí de 6 pontos que terá pela frente, o Sport só teve felicidade no primeiro turno da Série B contra o Juventude, quando venceu por 3-0 na Ilha do Retiro. Contra o Atlético Goianiense fora de casa, o time teve má atuação e saiu derrotado por 3-1. Já contra o Vitória em casa, o Leão Pernambucano atuou bem, mas pecou aí nas finalizações e saiu derrotado por 2-1. Pois é, rapaz, é a Série B do Brasileirão, a Série B do Brasileirão aí chegando na sua reta decisiva. Para mim, na minha opinião, Sport e Vitória já estão na Série A. Matematicamente, ainda não. Ainda mais que esses times aí, Vitória e o Sport, têm confrontos diretos, né? Que podem aí decidir aí a vida de ambos. Se eu não me engano, o Vasco ano passado ficou na 4ª colocação, porque teve aquela briga na justiça aí, né? No tribunal, por causa daquele jogo entre Vasco e Sport. O Vasco ganhou os pontos, depois perdeu de novo. O Vasco ganhou tinha empatado o jogo, né? Ganhou os 2 pontos, aí ficou em terceiro. Aí depois perdeu no tribunal de novo os pontos, ficou em quarto, com 64 pontos. O Vasco ficou naquela ocasião. Então, assim, o Vitória tem 55. Teoricamente, o Vitória, pegando o recorte do ano passado, Vitória precisaria aí de mais 5 e 4, 9 pontos. São 3 vitórias, né? Para conseguir a sua classificação entre os 4. Lógico que para brigar pelo título, aí eu acho que essa briga vai até a última rodada, né? Ou até a penúltima, quando o Sport, que agora é o vice, né? É o vice-líder da competição, vai duelar contra a equipe do Vitória. Já a gente fala de Copa Sul-Americana, mas vamos falar de seleção brasileira feminina, né? Marta elogia Arthur Elias e mata a saudade de Cristiane na seleção feminina. Marta, de 37 anos, e Cristiane, de 38, estiveram juntas na seleção brasileira feminina mais uma vez. As duas atacantes veteranas do Brasil foram escolhas aí do técnico Arthur Elias para período de treinamentos na Granja Comari. A rainha Marta não escondeu o desejo de compartilhar o ataque canarinho com a companheira de longa data. Abre aspas para elas então, né? Matar um pouquinho da saudade, né? A Cris jogou por muitos anos comigo aqui na seleção e também em clubes, e está tendo essa oportunidade agora de estar com ela. A gente está
em fim de carreira, mas quem sabe a gente possa ter uma oportunidade de jogar mais um grande campeonato, defender a nossa seleção, afirmou aí a Rainha Marta. A dupla Marta e Cristiane ficou separada por 2 anos e meio, enquanto Pia, ex-técnica da seleção brasileira, né, comandava aí a seleção do nosso país, né? Com novo comando e um período dedicado apenas para treinos e entrosamento do elenco, Arthur Elias acionou Cristiane. Presente em grandes momentos da história do Brasil, a Rainha Marta avaliou como proveitosa a semana de treinos com o novo comandante da seleção. A atacante do Orlando Pride, né? Do Orlando Pride também classificou como moderno e ousado o estilo imposto pelo técnico treinador também treinador do Corinthians. É um estilo muito moderno, um estilo muito ousado. Ele tem essa visão que a nossa equipe é uma equipe que tem muito talento, meninas muito rápidas. Essa semana de trabalho a gente deu para perceber que ele quer um time que tem variações. Isso é importante, que a gente não se apegue a um tipo de jogo, a uma maneira de jogar, analisou a Rainha Marta. E disse mais, a gente treinou bastante isso dentro dessa semana, período curto, mas muito proveitoso. Então assim, o sentimento é muito gostoso. A gente vinha pro treino com vontade de treinar, vontade de aprender e ouvia as informações dele. Eu acho que foi uma semana muito proveitosa. Eu acredito muito nesse trabalho que está se iniciando aqui, finalizou a Rainha Marta. Seleção brasileira que, sim, foi péssimo, né? Foi péssima. A seleção brasileira feminina foi péssima. Sinceramente, a gente esperava que pelo menos... A gente sabia que ser campeã do mundo era muito difícil. Mas esperava-se que pelo menos o grupo que o Brasil caiu dava para o Brasil passar, né? Pelo menos chegar até a próxima fase, né? E não aconteceu. Não aconteceu, infelizmente. Vamos falar de Vasco da Gama. Com aproveitamento de líder, Vasco muda a rota em 8 jogos e respira após 4 meses. De virtual rebaixado a alívio de respirar fora da zona de rebaixamento após 18 rodadas. Em menos de 2 meses, o Vasco conseguiu mudar suas perspectivas no Campeonato Brasileiro. A situação ainda está longe de ser confortável, mas hoje o clube vislumbra um futuro promissor, sem tanto sofrimento, fruto de uma arrancada até então improvável. Com a vitória por 1-0 sobre o América Mineiro na última segunda-feira, o Vasco saiu do Z4, ocupa a 15ª colocação com 26 pontos, à frente de Goiás, Bahia, Santos, América Mineiro e Coritiba. O ponto de virada foi em 6 de agosto, a vitória por 1-0 sobre o Grêmio, quando o Vasco entrou em campo com 85% de chances de ser rebaixado e conseguiu interromper uma sequência de 4 derrotas. Desde então, o time venceu 5 de 8 jogos, perdeu apenas 1 contra o Palmeiras e tem um aproveitamento de 70,8%, idêntico ao do líder Botafogo durante todo o Campeonato Brasileiro. É um recorte pequeno, mas que ilustra a reação vascaína. Antes do jogo contra o Grêmio, o aproveitamento era de apenas 18% na competição, na pior campanha do Vasco na história do Campeonato Brasileiro. Ou seja, nos últimos 8 jogos, o Vasco praticamente quadruplicou aí seu aproveitamento. Coincidência ou não, a partida diante dos gaúchos em São Januário marcou aí algumas novidades no Vasco. Foi, por exemplo, a estreia de Verratti, que entrou no segundo tempo e fez o gol da vitória. O argentino soma 6 gols em 8 jogos. Na verdade, é isso mesmo, né? 6 gols em 8 jogos. Contando com o jogo da segunda-feira. O jogo também foi o primeiro de Paulinho como titular. O meio-campista, que havia estreado na rodada anterior no segundo tempo contra o Corinthians, entrou no time e encaixou como uma luva. O confronto contra o Grêmio foi também o último do Vasco sem torcida como mandante. Desde então, o time enfrentou o Atlético Mineiro no Maracanã, Fluminense no Newton Santos e Coritiba na volta em São Januário diante aí de seu torcedor e venceu os 3 jogos.
é a recuperação do Vasco da Gama no Campeonato Brasileiro, né? Muita gente não acreditava e o Vasco conseguiu essa arrancada aí, conseguiu se recuperar no Campeonato Brasileiro. Mas como diz a matéria aqui, não adianta ter dado essa arrancada aí, né? E parar por aí, né, gente? Tem que continuar, porque o Vasco chegou apenas a 26 pontos. O corte ali, eu acho que esse ano vai ser menor, em questão de rebaixamento. Eu acho que vai ser menor, acho que não vai precisar se salvar com 45 pontos, mas o Vasco tem que continuar andando aí. Agora tem um jogo decisivo contra o Santos no final de semana, mais especificamente domingo, né? Na Vila. O Santos precisa vencer para sair da zona do rebaixamento. Então vai ser um jogo bastante importante para ambas as equipes. Vamos falar do Flamengo, ainda no cargo. Sampaoli comanda treino do Fla no Ninho do Urubu. Jorge Sampaoli ainda está, né, rapaz? Ainda está como técnico do Flamengo e comandou o treinamento no Ninho do Urubu. Ontem, terça-feira, o argentino chegou ao CT perto das 14 horas no horário de Brasília e a reapresentação aí dos jogadores aconteceu às 16 horas. A programação foi a mesma pós-jogo. Titulares fizeram regenerativo, enquanto os reservas foram a campo com o argentino e sua comissão técnica. O clima foi de respeito entre comissão técnica e elenco. Embora saibam que a mudança de comando acontecerá nos próximos dias, os jogadores foram para o CT com discurso que encamparam aí ainda na zona mista do Morumbi no último domingo. Independentemente de quem estiver no banco contra o Bahia, o grupo entende que precisa conseguir o maior número de pontos possíveis para conseguir a classificação à Libertadores da América. Além de Sampaoli e a comissão técnica, Marcos Braz, vice-presidente do Flamengo, e Bruno Spindel, diretor executivo, estiveram no Ninho do Urubu. A saída já está decidida, mas o Flamengo aguarda um substituto imediato para demitir Sampaoli. O Flamengo iniciou a preparação para o jogo contra o Bahia sábado, no Maracanã, às 16 horas, no horário de Brasília. Até lá, a programação é de treinamento de mais 3 treinos, quarta, quinta e também na sexta-feira. Só não se sabe se com Sampaoli ou não. Vou trazer aqui uma notícia ainda de Flamengo, né? Vou trazer para vocês aqui. Trazer uma notícia aqui que o técnico Tite desembarcou no Rio de Janeiro, rapaz. Se é para acertar com o Flamengo, ainda não se sabe, né? Mas que ele desembarcou e aí alguns torcedores do Flamengo foram lá e, né, fizeram um carinho no Tite, né, fizeram pedidos aí pro Tite também. Na mira do Flamengo, o Tite chega ao Rio de Janeiro e evita falar de negociação. Abre aspas, o que me pauta é o respeito, fecha aspas. Tite é o nome da vez para assumir o Flamengo, que ainda não desligou Jorge Sampaoli do comando técnico. O ex-treinador da seleção brasileira desembarcou no Rio de Janeiro no fim da noite desta terça-feira, ou seja, de ontem. Tite mora no Rio, mas estava em Porto Alegre desde semana passada para resolver algumas questões familiares. O treinador desembarcou com a esposa, a filha e o cachorro também, rapaz. Pois é, todo mundo. Ao ser questionado sobre a ida para o Rio, né, Tite reforçou que mora na cidade e não quis entrar em qualquer assunto ligado ao Flamengo. Estou vindo com a família, eu viajei com a minha família, eu respeito vocês, bom trabalho. Dá licença, eu tenho residência aqui, faz 7 anos. Obrigado, gente, bom trabalho a vocês, disse o treinador no desembarque e completou: qualquer coisa que eu falar, vocês vão fazer uma analogia. Se alguma coisa me pauta, é o respeito, a educação, os princípios. Eu não posso falar, eu respeito o trabalho de vocês. Não sou eu que falo. Eu respeito o Flamengo, eu respeito o Corinthians e eu respeito o São Paulo. Finalizou aí o técnico Tite. O desejo do departamento de futebol do Flamengo é a troca imediata do treinador, ou seja, sai Sampaoli e entra o treinador da temporada 2024. O planejamento inicial de Tite era voltar a trabalhar somente a partir de janeiro. Este impasse impediu a demissão do argentino nesta terça-feira, ou seja, ontem. Se o treinador
topar assumir o Flamengo nesta semana, Sampaoli será demitido de imediato. Então já vou aqui buscar aqui atualizar para vocês se já aconteceu aí a demissão de Jorge Sampaoli, ou para muitos, Jorge Sampaoli, né? Deixa eu atualizar vocês aqui, deixa eu ir na página do Rubro Negro Carioca, né? Deixa eu só abrir aqui, eu vou na página do Rubro Negro Carioca do Flamengo, para a gente saber se houve já a troca aí do treinador. Acredito que ainda não, que eu dei uma olhada hoje de manhã e ainda não tinha aí notícia de que o Sampaoli foi demitido. Claro que existe muitas fake news aí, né? Dizendo que ele já foi demitido, dizendo que o Tite já assinou contrato, etc e tal, mas não, né? Não, ainda o Sampaoli oficialmente ainda é técnico do Flamengo. Não tem nada de novidade no Flamengo sobre treinador. Claro que o Tite continua conversando, né, com a direção do Flamengo, para quem sabe aí chegar no denominador comum. Tite, como diz a matéria aqui, não queria assumir um clube nesse momento, né? Mas parece que vai mudar de ideia. Que é muita coincidência. Ah, eu tenho uma residência no Rio de Janeiro, beleza. Mas é muita coincidência nesse momento, né? Que se fala muito no nome do Tite, o Tite voltar para o Rio de Janeiro. Sendo que ele estava em Porto Alegre, foi lá fazer alguma coisa relacionada à sua família, enfim, aí volta de imediato. Estranho, né, Tite? Estranho. Claro que ele é um cara super educado, um cara super tranquilo, né? Não vai falar assim, não, eu tô certo com o Flamengo, não, eu tô conversando com o Flamengo, porque o Flamengo ainda tem um treinador. O Flamengo tem o Sampaoli como treinador ainda, não demitiu mesmo. Então, Tite tá corretíssimo. São Paulo fatura quase 20 milhões de reais com renda da final da Copa do Brasil contra o Flamengo. São Paulo faturou 19 milhões 964.340 reais com 62 centavos com a renda líquida da partida de volta da final da Copa do Brasil no último domingo, diante do Flamengo no Morumbi. O tricolor conquistou o título inédito diante de 63.077 torcedores. De acordo aí com o documento divulgado pela CBF, o São Paulo teve uma renda bruta de 24.520.800 reais. As despesas para a realização do duelo, porém, alcançaram 4.556.459 reais com 38 centavos. A renda de quase 20 milhões foi a maior da história do clube, que deve usar o dinheiro para sanar algumas de suas dívidas e dar um respiro ainda maior nas finanças. Pela conquista da taça, o São Paulo embolsou mais de 70 milhões de reais. O público presente no Morumbi também foi um recorde dos últimos 8 anos, ficando atrás somente do duelo diante do Cruzeiro em 2015. Naquele jogo de Libertadores, 66.369 torcedores estiveram presentes no estádio. O maior público de 2023, até então, era o da vitória sobre o Corinthians, na semifinal da Copa do Brasil, quando 62.093 torcedores foram ao Morumbi. São Paulo é um time que leva muito torcedor no estádio, né? São Paulo, assim, apesar dos últimos anos, o São Paulo não ter feito assim, não ter conquistado, né, títulos, batido na trave aí de Copa Sul-Americana, enfim, né, sendo eliminado de algumas competições, ganhou o Campeonato Paulista nesse período, né, mas não foi um título de repercussão nacional, um título nacional, né, como a gente está acostumado a ver o São Paulo disputar. Dessa vez sim, dessa vez ganhou a Copa do Brasil, um título, o segundo título mais importante do nosso calendário, né? Perde aí só para o Campeonato Brasileiro. E se você for colocar na ponta da caneta, em termos de grana, a premiação é maior do que a premiação do Campeonato Brasileiro, né? Então é a segunda competição mais importante, mas o valor, né? O valor da competição, o que a competição paga é maior do que o Campeonato Brasileiro paga, né? Falando em Brasileirão, já pegando o ritmo aqui do São Paulo, né, rapaz? São Paulo que joga hoje um jogo atrasado contra o Coritiba. Para o São Paulo é a chance
de se afastar de vez da zona de rebaixamento, porque depois da última rodada, aliás, depois de segunda-feira, com a vitória do Vasco, o São Paulo ficou a 3 pontos da zona do rebaixamento, porque o Bahia, com 25 pontos, entrou na zona de rebaixamento. Então, esse jogo para o São Paulo ficou crucial, né? Crucial aí para as pretensões do São Paulo no Campeonato Brasileiro. Ganhando hoje, o São Paulo abre ali 6 pontos e fica mais tranquilo na tabela de classificação aí no campeonato, para evidentemente conseguir aí subir cada vez mais na tabela de classificação. Eu mesmo não tem como, eu não coloco o São Paulo, ainda mais depois de ganhar a Copa do Brasil, né? Não, eu coloco o São Paulo que vai brigar ali por rebaixamento. Agora o Coritiba é jogo de vida ou morte, né, rapaz? Porque é a chance do Coritiba chegar a 20 pontos, fica longe ainda. A 20 pontos não, chegar a 17 pontos. O Coritiba tem 14. Fica muito longe ainda do 16º colocado, fica longe. Mas já é alguma coisa, né? Já dá um ânimo ali nos jogadores do Coritiba, porque ganhar do campeão da Copa do Brasil no Morumbi, lógico que tem um impacto positivo muito grande, né? Então a bola rola às 19 horas no horário de Brasília, né? O jogo aí remarcado da 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Sabe então das coisas das duas equipes, começando pelos donos da casa, que é o São Paulo, o campeão da Copa do Brasil, do técnico Dorival Júnior. Após conquistar a Copa do Brasil, o treinador pode levar um time praticamente reserva para o confronto. A baixa certa, né, é de Arboleda, que tem uma lesão no posterior da coxa esquerda. Diego Costa é o favorito a assumir a vaga. Outras mudanças devem ocorrer no meio de campo e no ataque em relação ao time que foi titular contra o Flamengo. Agora, gente, o São Paulo, tudo bem, tá em momento de festa, concordo, tudo bem. Mas colocar time em reserva, gente, o São Paulo está a 3 pontos da zona de rebaixamento. Não sei se isso vai se confirmar, né? Mas essa publicação aqui do GE é de 15 horas atrás, ou seja, de ontem. Vou até dar uma buscada aqui em mais informação do São Paulo, para ver se o São Paulo mudou dessa ideia de colocar time em reserva. Deixa eu ver aqui, deixa eu buscar aqui. Porque o São Paulo está a 3 pontos apenas da zona de rebaixamento. Né? O São Paulo está a 3 pontos da zona de rebaixamento. Então deixa eu dar uma conferida aqui de novo. Deixa eu dar uma atualizada aqui nas informações do São Paulo. Aqui atualizou. Pronto. Não, tá a mesma coisa, gente. Tá a mesma coisa aqui, essa informação aqui. Então, tem sentido o São Paulo ir com um time reserva, né? Tudo bem, festa, ganhou a Copa do Brasil, mas não pode se descuidar no Campeonato Brasileiro, né? Pode. Se perde pro Coritiba hoje, por exemplo. Todo mundo tá fazendo festa, possivelmente ninguém vai o São Paulo, ninguém vai falar nada porque tá em ritmo de festa, de conquista da Copa do Brasil, mas tem que se preocupar sim, né? Porque time grande, quando entra, quando tá perto ali da zona de rebaixamento, é complicado, gente, é complicado. Saber então das coisas do São Paulo, do técnico Dorival Júnior. Após conquistar a Copa do Brasil, o treinador pode então levar um time reserva aí. Então o provável time, né? Digo provável porque de repente, na hora do jogo, eu falo uma escalação aqui, na hora do jogo, 1 ou 2 ou 3 jogadores que não estão nessa lista aqui aparecem, ou os que estão, né, não aparecem. Aí você fala, Cristiano falou que tal jogador ia jogar e não jogou. Aqui, por isso que é uma provável escalação. Até porque os jornalistas hoje que acompanham os clubes, né, eles não têm acesso mais a treinamentos. Não tem acesso mais. Ninguém tem acesso mais a treinamento dos times. Ninguém tem acesso mais, né? Então, por isso, dificulta demais. Jandrei no gol, Natan, Diego Costa, Alan Franco, então Beraldo e o Wellington, Luan e também o Gabriel Neves, Michel Araújo ou então o Rodrigo Nestor, o Rames Rodrigues ou James Rodrigues, como queira, Luciano e Juan na frente. E o Caleri, Cristiano, o Caleri, como eu disse para vocês aqui ontem, o Caleri vai
fazer uma cirurgia, um procedimento, né, gente? Ele não joga mais nesse ano de 2023. Ele vai fazer um procedimento cirúrgico, né, para resolver o problema que ele tem de tornozelo, né? Tornozelo. E aí ele só volta no ano que vem. Até li a matéria para vocês aqui ontem, o Caleri mesmo falando que jogou do Campeonato Paulista até agora, né? Mais de 6 meses aí, jogando no sacrifício. Então essa é a escalação, provável escalação do Tricolor Paulista. E o Coritiba, do técnico Thiago Kozlowski, vai tentar se aproveitar desse momento festivo de não tanta concentração do São Paulo no confronto, nessas mudanças aí no time do São Paulo, para tentar beliscar os 3 pontos. O Coritiba terá que mudar a dupla de zaga contra o São Paulo. Além de Kusevich, suspenso, o Alviverde ficou também sem Thiago Dombrowski, lesionado. A tendência é que Henrique fique com uma das vagas, enquanto Maurício Antônio pode fazer a estreia, disputando posição com Jean Pedroso. O treinador tem algumas dúvidas na escalação. Nas laterais, Natanael e Vitor Luiz podem ser titulares. No meio-campo, o Fan Sérgio deve perder a posição com o William Farias e Andrei na disputa. Provável Coritiba, então, para o confronto de logo mais contra o São Paulo. Tem Gabriel Vasconcelos no gol, Rainer ou então Natanael, Henrique, Maurício Antônio ou então o Jean Pedroso. E o Vitor Luiz, Samaris, William Farias ou então Andrei e Sebastião Gomes, Robson, Marcelinho Moreno e o Islimani na frente. Esse é o provável Coritiba para o confronto contra o Tricolor Paulista no Morumbi. Claro que o São Paulo é favorito, né, gente? Evidente, favorito. Mesmo jogando com um time reserva modificado demais, o São Paulo é favorito para esse confronto. Vamos falar de Copa Sul-Americana. Ontem tivemos o confronto entre Corinthians e Fortaleza, confronto brasileiro na Copa Sul-Americana em uma das semifinais. Corinthians saiu perdendo de 1-0, foi buscar um empate, mas não passou disso, né? O Fortaleza teve um volume bem maior de jogo do que o Corinthians, Cássio salvando em algumas oportunidades, e o Corinthians, meu amigo, até comentei com alguns amigos, em alguns momentos, sabe quem estava armando o jogo do Corinthians? Armando as jogadas? O Gil, o zagueiro Gil. Meu amigo, que é isso, rapaz? O que está acontecendo com o Corinthians? Né? Gil, zagueiro, dando uma de armador ali, rapaz. De meio campista, aquele cara cabeça pensante, né? Então a coisa tá complicada no time do Corinthians. Corinthians empatou em 1-1, agora vai ter que buscar o resultado lá em Fortaleza na semana que vem no Castelão. Se o jogo da volta empatar, aí a gente, qualquer placar, viu, gente? Se empatar lá no jogo da volta, né? Na próxima terça-feira, às 9h30 da noite também, de novo, né? O horário é o mesmo. A gente vai conhecer o classificado aí nas penalidades máximas. O Fortaleza ou o Corinthians, um dos dois que vencer, por qualquer placar também, se classifica para a próxima fase da competição. Hoje, às 19 horas, a LDU enfrenta o Defensa e Justiça. Daí sai o adversário de Corinthians ou Fortaleza na final da Copa Sul-Americana. Claro, vamos acompanhar e vamos trazer para vocês que estão ligados com a gente. Semifinal da Libertadores da América. Finalmente, né, rapaz? Vai começar aí os jogos de ida da semifinal da Liberta. Amanhã é dia de Boca Juniors e Palmeiras. A gente traz as informações do Palmeiras e também do Boca Juniors amanhã, mas hoje é dia de confronto brasileiro também na Libertadores da América. Fluminense, que ainda busca o título da Libertadores da América, ainda não tem, vai buscar esse título esse ano. E o Internacional, né? Internacional que já sentiu o gosto aí de ser campeão da Libertadores e vai tá querendo, né, rapaz, mais um título da competição, voltar a ser o melhor da América do Sul, né, rapaz? Pois é, tem um confronto complicado contra o Fluminense no Maracanã, o Fluminense de Germancano e companhia. Pois é, aliás, Germancano é o artilheiro dessa edição de Libertadores da América com 9 gols, atrás ali só à frente, né? Quem está na perseguição dele ali é o Paulinho com 7 pontos, com 7 gols, né? Mas Paulinho já não joga mais esta edição de Libertadores da América. O Arthur, que ainda está
disputando aí com o Palmeiras, tem 5 gols, é o que pode ameaçar aí a artilharia do Germancano. Mas vamos falar do jogo, né, Cristiano? Do jogo, do confronto entre Fluminense e a equipe do Internacional no Maracanã. Cristiano, por que o primeiro jogo é no Maracanã? Porque a campanha do Internacional, né, é melhor. Lembrando que o Internacional terminou a fase de grupos em primeiro lugar no seu grupo. Já o Fluminense terminou a campanha, a primeira fase, a fase de grupos, na verdade, né, em segundo lugar no seu grupo. Por isso, o Internacional vai decidir em seus domínios. A bola rola às 9h30 da noite, ou seja, 9h30 da noite, no horário de Brasília, o jogo de ida da Libertadores da América no Maracanã. Vamos saber então das coisas das duas equipes. O Inter superou o Bolívar nas quartas com direito à vitória histórica na altitude de La Paz. No Brasileirão, no entanto, o time de Eduardo Cudê tem campanha oscilante, a metade inferior da tabela, e vem de derrota para o Atlético Paranaense na Arena da Baixada. O sonho do Tri da América ganhou o corpo com as contratações de Rocher, Arangues e Valência. Alan Patrick é o destaque da equipe no torneio, com 4 gols e 4 assistências. Cristiano, onde eu assisto Fluminense Internacional, a TV Globo, canal aberto, vai transmitir esse confronto para todo o Brasil. Outro canal também que vai transmitir, só que um canal fechado para você que tem TV por assinatura, é o Paramount. O Paramount vai transmitir também esse confronto entre Fluminense e Internacional. Prováveis escalações das duas equipes, começando pelos donos da casa, que é o Fluminense, do técnico Fernando Diniz. Fernando Diniz terá a possibilidade de mandar a campo o time ideal do Fluminense, algo que aconteceu apenas 2 vezes nas outras 10 partidas da equipe na competição. Arias se recuperou de torção no tornozelo e Ganso, que sofreu com dores no joelho e não atua desde 31 de agosto, deve ser titular. A escalação do camisa 10, porém, vai depender de como ele estará no dia do jogo, já que não joga há quase um mês. Se não começar como titular, o atacante John Kennedy irá a campo. Provável escalação então do Flusão tem Fábio no gol, Samuel Xavier, Nino, Felipe Melo e Marcelo, André, Alexander e Ganso, ou então o John Kennedy, Arias, Keno e o Germancano na frente. O artilheiro dessa edição da Libertadores da América, esse é o Fluminense, para tentar aí fazer o resultado em casa, né, rapaz? Para ir com mais tranquilidade para o confronto da semana que vem contra a equipe do Internacional lá no Beira-Rio. O Inter, do técnico Eduardo Cudê, deve fazer uma mudança de ordem tática. A entrada do espanhol Hugo Malo na vaga aí de Bustos para reforçar o setor defensivo. O zagueiro Vitão e o volante Johnny voltam de lesão, já entram na equipe titular. O restante do time mantém a estrutura das demais partidas da Libertadores. Provável escalação então do Internacional: Rocher no gol, Hugo Malo, Vitão, Mercado e René, Johnny, Arangues, Maurício e Wanderson, Alan Patrick e Ener Valência na frente. Esse é o time do Internacional para beliscar aí um bom resultado no Maracanã e, claro, né, confirmar a sua classificação para a final da Libertadores semana que vem no Beira-Rio. Que jogão, hein, rapaz? Que jogão. Fluminense e Internacional, 2 dos times mais importantes do nosso país, né? E elencos fortíssimos também. Bons jogadores de um lado, bons jogadores do outro. Claro que, se a gente for olhar a questão do histórico da competição, né, o time do Internacional está mais preparado, que eu digo assim, mais acostumado a disputar a Libertadores da América, né? Já foi campeão algumas vezes aí e está tentando novamente, né? Está tentando novamente aí ser campeão da competição continental, né? Mas, evidentemente, que nessas horas, meu amigo, se já foi campeão, se não foi campeão, né? O histórico aí de já foi campeão, não foi campeão, claro que uma hora ou outra pode pesar, pode, mas esses jogadores de hoje, tanto do Inter quanto do Fluminense, por exemplo,
Os caras não vão entrar em campo, vamos estar triste porque nunca fomos campeões da Libertadores. Ao contrário, os caras querem fazer história, querem ter a oportunidade de colocar o seu nome na história do Fluminense como o primeiro time que conseguiu levantar a taça de campeão da Libertadores da América, né? E colocou o time do Fluminense aí no hall dos campeões da América. É isso que deve passar na cabeça dos jogadores do Fluminense. O Internacional também é cravar o nome na história aí do Internacional, ganhando uma competição, mais uma competição importante no caso do Internacional também. Então, um confronto de logo mais interessantíssimo. Claro que a gente vai acompanhar, vai trazer tudo para vocês amanhã aqui no nosso canal Cristiano Santos Radialista. Espero que vocês tenham gostado do nosso primeiro vídeo, né? Aqui do canal Cristiano Santos Radialista. Conte pra mim como é que tá o calor aí na sua cidade, menino. Eita, meu Deus do céu, muito calor, né, gente? Calor, calor, calor e calor. Pois é. Obrigado pelo carinho, obrigado pela sua companhia. A gente se vê, a gente se fala daqui a pouquinho, às 18 horas, no segundo vídeo, né? Vídeo de fechamento aqui do canal Cristiano Santos Radialista. Claro, se o nosso querido e bom Deus nos permitir. Se ele permitir, a gente se encontra às 18 horas com mais um vídeo para você. Enquanto isso, deixa a sua curtida, tem um espacinho de comentários aqui. Quem passa? Fluminense ou Internacional para a decisão da Libertadores da América? Lembrando que do outro lado tem um argentino e um brasileiro, né? Podemos ter aí uma final brasileira ou uma final de um brasileiro contra um argentino. A certeza que nós temos é que a gente, mais uma vez, a gente que eu falo, o futebol brasileiro, né? Mais uma vez já tem um time brasileiro na decisão da Libertadores da América. Pois é, quem passa? Fluminense ou Internacional? Boca ou a equipe do Palmeiras? Amanhã é a vez do Verdão entrar em campo aí para a sua caminhada, né? Rumo à decisão da Libertadores da América. Façam suas apostas. Pois é, compartilhe então esse nosso vídeo com seus amigos nas suas redes sociais. Se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. Toque lá no sininho de notificações ou clique no sininho de notificações e escolha todas para que vocês possam, sempre que subir um vídeo aqui, serem avisados aí pelo YouTube que tem vídeo novo aqui no canal. Aí vocês correm para cá para assistir os nossos vídeos. Beijão no coração, abraço para vocês também e até daqui a pouco, se Deus quiser, com o nosso vídeo falando de Brumado, da região da Bahia, de todo o nosso Brasil. Tamo junto!